Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então você que vai procurando aí, nós vamos estar orando a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos através da oração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor assim fale conosco essa noite. Não somente conosco, mas por cada pessoa, Deus, que vai ouvir essa mensagem. Seja em casa, no trabalho, onde ela estivesse. E também, ó Deus, ela seja tocada pela Tua palavra. Assim também conosco, Senhor. Fale, Senhor, que todo impedimento, ó Deus, todo aquilo, ó Deus, que queira impedir, ó Deus, o mover, ó Deus, da Tua palavra, nós repreendemos, ó Deus, desde já todo o mal. Que o Senhor reine, que o Senhor fale com cada um de nós. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos ler aqui, amados. Mateus capítulo de número 7. Versículo de número 24. Isso. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então, amados. Mateus capítulo número 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparou-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Agora eu quero convidar você, agora sim, ir lá no livro de Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6. Versículo 47. Lucas capítulo 6, versículo 47. Diz assim: vamos no 46, amados. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, e correntes naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu preferi escolher aqui no texto de Lucas, amados, porque Lucas, assim, se vocês observarem a palavra de Deus, os evangelhos, às vezes tem passagens que está em Mateus, também você vai encontrar em Lucas, às vezes você encontra em Marcos, mas Lucas ele é bem rico assim nos seus detalhes. Então eu procurei ficar aqui no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos falar, amados, sobre aonde estou edificando minha vida. Repete assim comigo: aonde estou edificando a minha vida. Nós temos que parar e pensar, Para onde eu estou indo? Meu Deus, o que eu vou fazer?
Então nós vamos estar falando sobre isso, com base aqui nesse texto. Muitas vezes, amado, nós temos uma visão sempre coletiva das coisas. Como assim, pastor? É bom, que nem nós falamos por esses dias sobre família. Foi bênção ou não foi, amados? Falamos sobre família, teve a ministração dos casais. Então nós temos falado bastante sobre família. O papel do marido, o papel da esposa. Nós falamos também a questão do solteiro. Então nós falamos sobre essa questão do lar. Até a gente passou uma estatística, né, sobre uma família que servia a Deus e a outra que não servia a Deus. Então nós falamos sobre essa questão de estar dentro de uma casa. Mas a questão aqui, amados, que Jesus aborda, e se a gente for analisar, de maior parte dentro da Bíblia Sagrada, Deus sempre chama uma pessoa no particular. Deus trata com o indivíduo. Às vezes nós temos aquela visão, a família. Mas antes da família, são indivíduos, são sim ou não? Isso que a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala que nós somos corpo. Nós somos um corpo e cada corpo tem seu membro. Cada membro tem a sua função. E aqui nesse texto está falando do quê? Está tratando com o indivíduo. E tem sempre aquele jargão, sempre o povo fala assim, né? A salvação individual, assim, né? Não é assim que nós falamos? E é. Mas aqui Jesus, ele traz uma colocação que abre bem nossos olhos sobre essa questão de aonde nós estamos depositando nossa vida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque às vezes nós pensamos assim, ó. Se o fulano não for, eu também não vou. Se o Bertano não fazer, eu também não vou fazer. Mas é a responsabilidade individual de cada um. Os irmãos sabiam disso? É individual. Um exemplo. Se o esposo não quer caminhar e a esposa quer, o que a esposa tem que fazer? Continuar caminhando. Vice-versa. Às vezes os pais não querem caminhar, mas os filhos querem caminhar. E Deus é com aquela pessoa que está caminhando com ele. Então o tratado de Deus, a aliança de Deus, amados, é com aqueles que querem. Deus não é obrigado a abençoar e transformar o coração de uma pessoa. Deus, ele só entra na vida de uma pessoa se a pessoa se o convida. Um exemplo, na sua casa. Só vai na sua casa quem você convidar. É ou não é? Se chega um estranho lá, eu vou entrar aí. Você vai deixar ele entrar? Entra quem você quiser. E assim Deus é. Deus só entra na nossa vida porque, amado, Deus, ele é educado. Deus é educado. Então, Deus só entra na vida de uma pessoa se a pessoa, assim, abrir o coração para ele. Aí ele entra. Agora o diabo não. O diabo não tem educação nenhuma, ele já vai entrando. Estou entendendo? Mas Deus não. Deus é diferente. E aqui Jesus, ele conta essa história. E ele começa a dizer assim, amado, no versículo de número 47. Qualquer que vem a mim. Que bonito, hein? Qualquer que vem a mim. Então ele está falando o quê? Qualquer que vem a mim. O que ele está dizendo? Qualquer pessoa que estiver no lar, no trabalho, na escola, na vizinhança, diante dos familiares, uma religião qualquer. Então ele está dizendo, qualquer que vem a mim. Então a pessoa que tem que ir a Jesus. Aí ele vai dizendo assim, e ouve as minhas palavras.
Então o ápice, amados, do Evangelho está no ouvir. Quando Jesus ele começou seu ministério, ele começou dizendo assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque as pessoas deram ouvido para aquilo que Jesus estava instruindo. Quando Jesus curava, libertava, por que isso acontecia? Porque as pessoas ouviam que Jesus estava realizando milagres, e elas ouviam isso e depositavam, ou seja, crescia aquela fé em seus corações, aonde que o milagre acontecia. Então o estudo, amados, começa na questão que de ir a Jesus e ouvir. Mas ouvir o que, amados? Ouvir a palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Porque as pessoas, amados, até querem ir a Jesus, mas elas estão parando para ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus, ele tem compromisso o quê? Com a palavra. Porque Jesus, ele é a palavra. A Bíblia não fala: e o verbo se fez carne e habitou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Então ele está falando assim, ó: qualquer que venha a mim. Ou seja, qualquer tipo de pessoa, não importa a sua nacionalidade, não importa a cor da sua pele, não importa se ela tem grandes bens sobre essa terra ou não, se mora num palácio, se mora num casebre, ou quem sabe se mora na rua. Não, Jesus está falando: qualquer que vir a mim e ouve as minhas palavras. Aí ele começa dizendo assim, ó, acompanha comigo aí: e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. Vamos continuar a leitura. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus, ele coloca dois modelos para que nós pudéssemos observar. Ele dá o exemplo de uma construção. Ele fala de duas casas. Ele começa a dizer assim, ó: um construiu a casa sobre a rocha, e o outro construiu a casa sobre a terra. Lá em Mateus está dizendo sobre areia. Interessante aqui, amados, que ele fala assim: eu vou assemelhar essa pessoa, aquela que ouve e observa. Eu vou comparar ela com a pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. Mas construir aqui, por isso que eu gostei desse texto, que fala assim que ele cavou bem fundo. O que ele estava dizendo, amados? O que Jesus estava dizendo nisso? Ele está falando sobre o que, igreja? Ele está falando sobre a sua proximidade de cada indivíduo para com ele. Nenhum de nós, amados, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia é clara em dizer isso. Deus não faz acepções de pessoas. O plano de salvação é para todos aqueles que crê. E então a vontade de Deus, amados, é que cada um de nós individualmente temos uma comunhão com Jesus. Deus não quer, amados, que nós tenhamos uma vida superficial, um evangelho superficial, uma vida cristã superficial. Nós precisamos o que? De cavar, que é isso? Aprofundar com Deus. Por isso que ele fala: cavou bem fundo, colocou os alicerces. Não é assim quando se vai construir um prédio. Vocês já observaram no noticiário: o prédio tal caiu. Por que caiu, igreja? Porque não tinha um alicerce.
Ainda mais nos dias de hoje, aquela pressa de entregar as coisas, tudo pensando no dinheiro, não pensa nas pessoas que vão morar naquele lugar, vão construindo assim de qualquer jeito, aí já começa as rachaduras, de repente começa a demolir, a cair, porque não tinha o alicerce. Então quem está falando que nós precisamos o quê? De nos alicerçar em quem? Em Cristo, nos aprofundar nele. Como assim, pastor Cléber? Amados, ouvir pregações é bom, é bom. Ler livros de cunho cristão é bom também. Vir aos cultos é bom. Quem está sentindo Deus nesse lugar? Amém. É bom, é gostoso, é ou não é, amados? Mas o que vai fazer a diferença, irmãos, é na nossa casa, é o nosso dia a dia, é a nossa busca. Nós temos que buscar Deus no nosso lar. Nós temos que separar momentos de meditação da palavra. Nós temos que separar momentos em oração, buscar Deus em oração. Por quê, pastor? Senão vai acontecer como esse grupo aqui, que construiu a casa sobre a areia. Porque a Bíblia fala que veio o quê? Veio a tempestade. E o sol e chuva, amados, vem para todos. Os intempéries da vida, amados, vem para todos. Não é porque a pessoa é um cristão que não vai vir uma situação difícil na vida dele. Vai vir. Vem para o ímpio e também vem para o crente. Mas qual que a diferença, qual que vai ser nisso? Quando vier a tempestade, quando vier a adversidade, não houve uma... Agora eu não me lembro, amados, o ano. Vocês me ajudam. Vocês lembram, meu Jesus, do Collor? Meu Deus. Vocês lembram do plano Collor? Os mais antigos vão lembrar. A irmã Steph não lembra. Não é só. Plano Collor. Irmã Thais. Plano Collor. O que aconteceu, amados, nesse plano Collor? O que o governo fez? Congelou, bloqueou o dinheiro do povo que estava na poupança. Irmãos, quantas e quantas pessoas tiraram suas vidas? Vocês sabiam? As pessoas começaram a pular dos prédios. As pessoas começaram a fazer loucura. Por quê? Ficaram sem nada, irmãos. De repente tinha uma quantia na conta. No outro dia já não tinha mais nada. Que loucura! E as pessoas deram o quê? Entraram em colapso. Isso é o tal da tempestade que o texto aqui fala. Porque se a pessoa estivesse firme com Deus, e mesmo se tivesse acontecido essa loucura, porque isso foi uma loucura, mesmo assim a pessoa, ela ia dar valor à sua vida. Ela ia lembrar, eu não posso ter nada na minha conta, mas eu tenho tudo com Deus. Eu tenho a vida eterna garantida. E as pessoas tiraram a sua vida. Quem está falando aqui, amados? Porque quando vem as adversidades, tem pessoas, eu estou falando daqueles que estão servindo a Deus. Tem pessoas que quando vem a adversidade, não conseguem, param de caminhar. Por quê? Porque está construindo sobre a areia. O que é areia, pastor? A pessoa está colocando a sua vida, o alicerce da sua vida, a sua fé sobre a areia. O que é areia? Areia, amados, é as coisas dessa vida. Areia nós podemos colocar como se fosse se apegar nos homens. Areia é o apego ao dinheiro. Areia é o apego às coisas dessa vida. Porque tudo isso é passageiro, irmãos. Quem lembra do Fusquinha? Quando lançou? Lá era como que eu posso falar? Era a melhor coisa.
Vai, não passou o fusquinha? Passou. Então essas coisas passam, amados. Então muitos têm edificado a sua vida, a sua fé na areia. Por isso que quando vem a adversidade, a pessoa não consegue ficar de pé. Porque ela está construindo o seu alicerce na areia, ela está se baseando em homens. Quando eu falo em homens, amados, eu estou falando também de pregadores, cantores, no lado cristão. Quantas pessoas têm alicerçado em pastores, bispos, apóstolos? O alicerce dessa pessoa está nesse homem ou nessa mulher. E quando essa pessoa cai ou comete algo, o que acontece com essa pessoa? Ela frustra. Ah, mas o fulano, tá vendo? Esse negócio de ir servir a Deus, mas por quê? Porque a pessoa está assegurada em homens. Mas quando a pessoa está na rocha, que é Jesus Cristo, posso ouvir um amém? Amém. É diferente, irmãos. Vai vir a tempestade, vai vir as adversidades, vai vir o desemprego, outro tipo de coisa, ou uma situação que se levanta dentro da família para querer entristecer, vai vir, mas essa pessoa vai estar firme. Por quê? Porque ela está na rocha. Ela está na rocha, irmão. Porque ela está unida da palavra de Deus, ela está sempre alimentando a palavra, ela está sempre orando, ela está jejuando. Então quando vem a adversidade, ela está firme. Até quando vem palavras que pensam que são de Deus, mas não são de Deus, que às vezes são mensagens distorcidas, a pessoa está firme em Cristo, ela vai ter o discernimento. Por quê? Porque ela está firme em Cristo. Porque se ela está na areia, ela é fácil também de ser enganada, de ser levada a qualquer vento de doutrina. Ainda mais nos dias de hoje, amados. Jesus, um pouquinho acima, Jesus, ele, no livro de Mateus, Jesus, ele orienta essa questão dos falsos profetas, que se tem o verdadeiro, tem o falso. E quantas pessoas, amados, têm caído, têm não tido força? Por quê? Porque não tem se apegado em Deus, e ouve certas coisas e acaba acreditando. Esse é o perigo. Então, meus irmãos, esse é o alerta de Deus para as nossas vidas, que nós devemos o quê? Nos aproximar mais ainda de Jesus. Jesus, amados, que é o alvo da nossa vida. Esse alvo é Jesus. Então é para Ele que nós temos que correr, é nele que nós temos que nos alicerçar, é nele que nós temos que buscar a orientação. E quando a pessoa ela tem o hábito, ela começa a adquirir o hábito de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, ela começa a ter as orientações que vêm da parte do Senhor. O casamento dela começa a ser um casamento frutífero. Os filhos se transformam em filhos abençoados. Mas aqui, amados, como eu disse para vocês no começo, aqui Jesus está falando individual. Quando Jesus está falando assim, constrói sobre a rocha, Jesus está falando sobre o que? Aplicação pessoal. Porque quando se olha para as questões da palavra de Deus, sua palavra, geralmente as pessoas têm o hábito de apontar para o outro. Às vezes tem aqueles que gostam de ficar pregando para o outro, prega para o outro, aquela coisa. Mas aqui, amado, Jesus chama a atenção do que? De fazer uma aplicação em nossas vidas. É para nós. A casa aqui é o que? É a nossa vida. Individualmente, hoje Deus está falando conosco. Nós temos que sair daqui, amados, refletindo nisso. Peraí, Deus falou comigo. Que às vezes a pessoa está dentro da igreja, na casa de oração, ela começa a ouvir o sermão ou a mensagem, ela fala, nossa, fulano poderia estar aqui.
Deus ia falar muito com ele. Não, mas Deus está falando conosco. Estou entendendo? Ainda mais quando a ministração para casais, às vezes a palavra começa a falar para os maridão, aí a esposa faz assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Não, mas Deus está falando individual. Que Jesus mesmo, ele fala quando da sua volta. Estarão dois no campo, um vai subir, outro vai ficar. Olha que situação. Então é individual. Independente do casamento, independente dos filhos que aqui estão, é individual, amados, que Deus está falando. Por que, pastor, o senhor está batendo nessa tecla? Porque amanhã, amados, nós não sabemos se nós vamos estar vivos. Nós não sabemos. Mesmo que às vezes o casamento ele passa por alguns apertos, algumas tempestades, tem que estar firme em Deus. Muitas pessoas, algumas pessoas têm abandonado a fé por causa do casamento. Vocês acreditam? Por causa do casamento. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a esposa, o casal, os dois têm servido a Deus. Às vezes o marido para de caminhar e a esposa fala, também não vou. Está demonstrando o quê? Que o alicerce está no marido. Ou a esposa para, o marido fala, eu não vou. Ou é os filhos começam a dar trabalho, o casal fala, não adianta a gente ir na igreja. Às vezes passa por uma crise financeira, ou na saúde, a família para. Mas aqui Jesus está falando do indivíduo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Estou entendendo, amados? É gostoso, não é gostoso, amado? Sair de casa, pegar a esposa, pegar os filhos, a família se aprontando dentro de casa. Vamos cultuar o Senhor, é gostoso. Mas e aqueles, amados? Numa hora dessa, quantos brasileiros aí espalhados estão cultuando ao Senhor? E aqueles que a família não foi, só essa pessoa. Então Deus está, é com ela que Deus está falando. Mas aí, pastor, mas através da vida dela, os outros serão impactados. Mas aqui Deus está falando no sentido individual. Eu tenho que me aproximar ainda mais de Jesus. Eu preciso de Jesus. Repete assim comigo. Eu preciso de Jesus. Estou entendendo? Eu preciso de Jesus. Por quê, pastor? Às vezes acontece o seguinte, amados. Eu já vivenciei isso. Meu tempo assim de caminhada com Deus. Eu já vi pessoas que pregaram para mim e não estão caminhando mais. Não estão, amados. Eu já vi pessoas que foram usadas poderosamente por Deus. Hoje fica um bar voltado para o tabagismo, por bebida alcoólica, bebidas fortes, bebida alcoólica, drogas. Pessoas que pregaram para mim, irmãos. Pessoas que, quando eu passei por momentos assim, me ajudaram. Aí se a gente olhar para isso, o que acontece conosco? A gente cai. Por isso que Jesus está falando aqui no individual. Da gente sair daqui, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Nós vamos sair daqui e amanhã, segundo a vontade de Deus, é outro dia. O que nós temos que fazer? Vai ter culto? Não vai ter culto. Mas o que eu tenho que fazer? Continuar caminhando.
eu vou buscar mais em Deus, na palavra, eu vou orar, eu vou buscar informações dentro da Bíblia Sagrada. Porque, amados, eu vou falar algo para os irmãos que eu já vivenciei. Eu passei uma fase da minha vida onde que eu ficava só ouvindo mensagens. Quando eu falo mensagem, pregação. Pregação. Mas chegou um ponto que edifica, mas chegou um ponto que me faltava algo mais. Aí Deus puxou meu orelha. Eu estou chamando, você tem que ter um particular comigo. Eu falei, é mesmo. Eu tenho que separar tempo para meditar na palavra, eu tenho que separar um tempo para orar, eu tenho que ter tempo para jejuar. Ouvir as mensagens é bom, ouvir as mensagens na internet é bom, vir aos cultos é bom, é necessário. Mas o que vai fazer diferença, meus irmãos, é o nosso dia a dia. O nosso corpo físico não precisa de comer e beber, sim ou não? Diariamente, ou não é? Assim também, o homem espiritual, a mulher espiritual, precisa de meditar na palavra. E nós corremos, amado, um risco, e muitos têm corrido esse risco de irem cultuar a Deus e abrir a Bíblia Sagrada só quando o pregador fala assim, boa noite, boa tarde, bom dia, vamos abrir a Bíblia, vamos dar abertura ao culto. Isso é um risco. O que é isso, amado? O alicerce na areia. Que quando vier a tempestade, e ela vem, nunca uma tempestade agora há pouco, amados, caiu. E a tempestade não veio para todos? Veio para os que foram cultuar, veio para os que estão no bar, veio para os que estão em casa, não sei fazer do que, veio para todos, veio para aqueles que foram trabalhar, a tempestade veio para todos. O que vai fazer diferença é se a pessoa está firmada na igreja, no pastor, no irmão, no governo, no dinheiro, na esposa, no esposo. Pastor, mas minha esposa é linda, maravilhosa, mas não é isso que Jesus está falando. Meu marido, pastor, meu marido é maridão. Não é isso que Jesus está falando. Na escola, nos cursos que tem, na profissão, a pessoa só vai ficar firme se o alicerce, ou seja, a vida dela estiver firmada em Jesus Cristo. Isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Isso vai fazer toda a diferença. Porque nós falamos na outra ministração sobre a batalha espiritual. E tem aquele texto que Paulo fala, né? Das armaduras espirituais. Aí fala do capacete e tal. Aí ele fala, e depois disso permaneceu o quê? Firmes. Tem que ficar firme, irmãos. Que nós não sabemos. Não houve uma situação que eu passei aqui na igreja? Meu Deus, então, amados, tem que estar firme. Amém? Sim ou não? Fala assim para você mesmo, eu tenho que estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos levantar então, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, para que Deus alcançar a misericórdia de Deus, para que Deus esteja permitir, né, amados, que Deus trabalhe em nossas vidas. O salmista no livro de Salmos, de número 1, o versículo de número 3, diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes pessoas, amadas, gastam tempo, não estou pregando contra isso, mas ficam horas, assiste um filme, depende de outro, porque agora, hoje em dia, tem a TV a cabo, né? Aí passa um filme, depois passa outro, assiste uns 5 em sequência, e não parou para meditar na palavra. Estou entendendo, amados? Temos que meditar na palavra, alimentar o homem e a mulher, né, que interior, nosso espírito. Amém? Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, diante da Tua presença nós estamos. E oramos, ó Deus, nesse momento, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento. Para que, ó Deus, cada um de nós não venha dar vazão, ó Deus, para as vontades carnais. Porque o corpo não quer, seu corpo luta, Deus, não quer que a gente pare um tempo para meditar, para buscar conhecimento espiritual, não quer que jejua, não quer que ore, mas, ó Deus, nós temos que vencer, ó Deus, as vontades da carne. Nós temos, ó Deus, que nos aplicar, Senhor, nas coisas do Senhor, que são eternas, porque há uma eternidade nos esperando com Jesus Cristo. O nosso alicerce, ó Deus, não pode ser na areia. O nosso alicerce tem que ser na rocha. Então, Deus, nós temos que cavar. E cavar, ó Deus, não é fácil. Cavar, ó Deus, exige de nós esforço, renúncia. Então, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor, ó Deus, reine ainda mais sobre nossas vidas. Que o nosso intelecto não venha, a Deus, ser o nosso Senhor, mas o Senhor da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus, que sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Guia, Senhor, nossas vidas, ó Deus. Dirige, ó Deus, nossos caminhos. Nos livra, Senhor, de todo mal. Que os nossos corações, ó Deus, venha arder, ó Deus, por Ti, Senhor, dia e noite. Que haja, meu Deus, uma busca maior, uma busca intensa por Ti, ó Deus, para ler da Tua palavra, buscar o Senhor em oração, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Age em nós, ó Deus, é o que nós pedimos. Oramos também, ó Deus, por essa pessoa que está ouvindo, ó Deus, essa mensagem, que ouviu essa mensagem. Onde ela estiver, ó Deus, que seja ela também, ó Deus, tocada. E que, ó Deus, ela seja tocada de tal forma, ó Deus, que venha renunciar à sua própria vida e fazer do Senhor o seu alicerce. Buscar o Senhor, a orientação para a sua vida. Entregar a sua vida, o seu coração para Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Pode se assentar.